Vamos lá, vamos dar as boas-vindas aqui, doutora Cristina Miura. Olá, Cristina, boa noite, tudo Oi, bem? boa noite. Bom te Prazer falar ver. contigo aqui. O prazer é meu também. Obrigado antecipadamente em nome de toda a equipe do Pod, dos colegas que acompanham a gente, do Brasil, da odontologia. Já quero também começar te parabenizando pelo trabalho que você está desenvolvendo aí, que a gente tem acompanhado e visto só boas referências. Parabéns de verdade. É um prazer muito grande estar aqui com você, construindo e dividindo esse momento ao mesmo tempo aqui. É isso aí, construindo e dividido. Gostei disso. Muito bom. Cristina, a parte de alguns alunos meus e pessoas mais próximas também já acompanham o seu trabalho, mas alguns não conheciam assim, né? Com mais profundidade. Então, eu gostaria que você, nesse momento, se apresentasse. E à medida que você vai apresentando, eu queria convidar todo mundo, estou aqui me organizando aqui, a todo mundo para a gente fazer um movimento junto de valorização desse momento. Então, eu gostaria que cada um se desafiasse, apertar nesse asa delta aí, convidar mais três colegas para estar aqui com a gente nesse encontro. Então, todo mundo que está por aí, vamos fazer esse movimento junto aí, bonito, enquanto a Cristina se apresenta para a gente. Vamos chamar três pessoas aí, pelo menos. E aí, Isso gostaria aí. que você falasse um pouquinho sobre você, Cristina. Pessoal, eu sou Cristina, eu tenho um canal chamado Pério Diária e a minha proposta é falar da periodontia que acontece todos os dias nos nossos consultórios. Porque tem uma pério bonita também, que é a pério cirúrgica, mas a gente sabe que ela não acontece todos os dias, ela não é tão ela é linda, mas não é a pério do todos os dias. Então isso a gente chamou de pério diária. E ao longo do período, a gente começou a entender que a periodontia, ela é de todo mundo, ela não é só do periodontista. E, e se a gente ficava só com o periodontista, a gente começava a ter o problema que quem sabia perio eram os periodontistas. E vinha muito caso tardio. E tem a manutenção preventiva, que vira-se uma bola de neve de gente para a gente atender, que eu pedia para os meus clínicos seguirem. E eu descobri que eles não sabiam fazer. Então, o pério diário surgiu da necessidade de fazer com que as pessoas enxerguem a pério, e eu penso que eu estou conseguindo apaixonar outras pessoas pela periodontia, essa de todos os dias. E eu estou com uma semana que chama Intensivo Pério Diário, que começou hoje. E a minha proposta é ensinar nessa semana a fazer o dentista multiplicar o seu faturamento, faturamento consultório, porque eu ensino uma pério lucrativo, uma pério que funciona. E mostrando a pério básica, essa periodontia, como um serviço básico essencial. Se durante a crise ele quiser deixar alguma coisa de lado na odontologia, se ele quiser priorizar alguma coisa, ele precisa priorizar a saúde. Então, ele precisa priorizar a pério. Ele pode deixar a estética para um pouquinho depois, ele pode deixar outro tratamento para um pouquinho depois. Mas, nesse momento, dizer, tudo bem, paciente, você quer deixar para depois? Pode deixar. Mas essa pério básica, eu vou te cuidar. É isso que eu vou ensinar nessa semana, entendeu? Que legal. Então já fica aqui o meu reforço para todo mundo que está aqui acompanhar aí essa semana, todo esse processo de aprendizado, de enriquecimento não só de currículo, mas principalmente de competência, né? Porque quando a gente consegue ter acesso a esse tipo de informação, é que a gente de verdade se torna o promotor de saúde, né? Como a gente sempre fala de promover saúde. Muito legal, Cristina. E quando a gente conversou, né, a gente falava sobre a estratégia mais poderosa de planejar o nosso tratamento periodontal. Eu sou um defensor gigantesco de planejamento, de organização, de mais coisas importantes, menos coisas urgentes na nossa rotina. E isso na periodontia também acontece na nossa rotina, né? Quanto melhor é o planejamento, mais previsibilidade, mais tudo isso. Comenta um pouco para a gente dos critérios desse planejamento periodontal, por favor. É isso aí. Então, a proposta de hoje é falar da estratégia mais segura para o planejamento, tá? E eu vou dizer que quem tiver alguma pergunta pode ir falando que a gente vai acompanhando, tá? Eu entendo assim que a primeira coisa que a gente tem que ficar ligado é a queixa. Queixa principal. Veio para quê? Pronto, falou a queixa. Sabe lá
que quer que seja. Nesse momento, assim, tô com dor, tá quebrado, tá ruim, pronto, registrou a queixa. Aí, daí a gente vai fazer um exame. Neste exame, o que a gente tem que fazer é sondar. Então, todo mundo tem que ter uma sonda periodontal. Sabe por quê? Porque se você não tem uma sonda periodontal, você vai deixar passar por debaixo do seu nariz, literalmente, um monte de oportunidade de tratamento. Eu sei que vocês falam de uma odontologia de sucesso. Eu também falo. E todo mundo quer um consultório que dê resultado para o cliente e que aumente o faturamento. Mas, gente, se não tiver uma sonda periodontal, como é que você vai enxergar um cálculo subgengival? Como é que você vai enxergar uma bolsa periodontal? Então, a primeira coisa, tá passando por debaixo do seu nariz muita coisa só porque você não tem uma sonda. E a sondagem é assim. Eu tenho uma história de 15 anos como professora universitária e a gente ensinava a fazer um periograma para todo mundo. Até eu descobri em algum momento da minha vida que isso que a gente ensinava não se transpunha na vida diária. Todo mundo que é dentista aqui sabe que não dá tempo de fazer um periograma completo numa consulta de rotina. Mas o que você vai fazer é passar sonda. Não precisa registrar. Até porque não é todo mundo que tem bolsa, né? Então, você vai lá e corre a sonda. Passa. Você tem duas coisas para procurar. Você vai procurar bolsa, fundou, ou você vai sentir uma pelota ali embaixo, que é cálculo. E, gente, cálculo subgengival que passa batido é uma oportunidade de tratamento, intervenção periodontal que passa batido. É um tratamento que você poderia oferecer e deixou de oferecer. E pronto, então você vai buscar bolsa, cálculo e gengivite. Sangrou é gengivite. Tudo bem que nem toda gengivite merece tratamento, tem todo um debate sobre isso. Mas é o seguinte, chegou no seu consultório, tem placa, tem gengivite, vamos tratar gengivite? Então, pronto, é isso que você vai fazer. E aí, quando a gente viu isso, vamos dizer, por exemplo, o paciente veio te procurar porque ele está com uma dor. Essa é a queixa principal, resolve isso. Resolveu? Eu estou falando, segunda coisa, sonda. Sondou, eu tenho certeza que você vai encontrar uma necessidade de intervenção. E é por isso que eu falo que a pele é lucrativa e as pessoas deixam de fazer porque deixam de ver. Na verdade, você não vê? É total. E assim, Cristina, uma coisa interessante quando você fala que uma sonda enxerga um cálculo, que não só um tártaro que vai te gerar receita, mas gera confiança e indicação, porque a pessoa vai sentir, nossa, ela descobriu algo que ninguém está vendo. Né? Quantas vezes hoje no mercado altamente competitivo é a diferenciação que vai mudar? Mudar o jogo, mudar a percepção. Então, muito interessante estar atento aos detalhes, porque o processo de tomada de decisão do paciente também é construído em detalhes. Então, quando eu tenho um protocolo que valoriza minimamente essas ações que você está sugerindo, é realmente fantástico, muito legal. Então, primeiro queixa principal, segundo sonda. Aí a gente vai sentar para conversar com o paciente. Aí você conversa sobre a queixa principal e aí você vai dizer: ah, mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Aí, se você tem câmera intraoral, filma e mostra, ou se você tem um celular bonzinho, melhorzinho, fotografa e mostra, sentado na cadeira, olho no olho, para o paciente e fala assim: eu vi mais uma coisa. E isso pode levar a perda óssea, perda do dente, mau hálito. Pronto. Aqui que eu falo que é para a gente vender saúde e a gente está deixando de vender. Deixa eu perguntar para vocês, você ensina a vender saúde, oferecer esse tipo de coisa? Conta para mim que eu quero saber, como vocês oferecem isso? Total. Uma das coisas que a gente fala muito é a gente mostra a importância e o impacto que vai trazer para o paciente se ele não fizer o que tem que ser feito. E a gente fala isso em vários aspectos. Né? Então, por exemplo, se ele tem lá um tártaro e o que a gente está querendo é uma raspagem, a gente mostra como construir essa abordagem e ele perceber
em várias variáveis do tipo tempo, energia, dinheiro, rotina, sofrimento, uma série de coisas, o impacto de não fazer esse procedimento. Então, até levando em consideração os princípios simples de tomada de decisão do paciente ou de nós pessoas, a gente quer fugir da dor. Então, quando você visualiza e imagina o pior cenário, a única opção de você não viver o pior cenário é fechando o plano de tratamento. Então, essa é a nossa condução para mostrar essa proposta. Não, parabéns, é isso aí. Então, talvez o que, não sei, agora eu fiquei na dúvida se eu tenho alguma coisa de novo para dizer, hein? E é isso, acompanhou, fechou o plano de tratamento, mostra a consequência que tem, daí assim, é risco a cárie, é risco de doença periodontal, mostra isso, e aí oferece isso, vende saúde, exatamente desse jeito que você está falando. E eu também falo assim, gente, eu não vendo raspagem, não vendo limpeza exatamente, tá? Ah, tem uma limpezinha. Não, o paciente não quer limpeza, ele quer saúde, ele quer... E aí, a nossa proposta, a gente vende, nós estamos num período de insegurança, né? Eu vendo segurança, eu vendo tranquilidade, eu vendo saúde, eu vendo fica comigo, aceita o meu pacote que vai ficar tudo bem. É isso? Não é, porque o procedimento é ruim, ele não quer comprar uma raspagem, é muito ruim, é muito desagradável, né? E a doutora Fernanda falando aqui, ó, que temos que ter cuidado de não ofender a higienização do paciente. Exatamente. E o jeito de falar sempre é assim. A gente sabe que escova. Pouquíssima gente não escova os dentes hoje. Mas a gente mostra aonde. E por isso que, depois de fechado esse tratamento, a primeira coisa que eu ensino a fazer é evidenciar a placa bacteriana para duas coisas. Evidenciar a placa bacteriana para que ele veja e para que eu veja. E se a gente vê, a gente consegue enxergar melhor. Não sei, você tem feito isso? Vocês... Super recomendo, super recomendo. E aí a gente constrói várias analogias para o paciente perceber o que a gente está falando, né? Uma das analogias que a gente gosta dentro do nosso protocolo, quando a gente tem um copo com água, copo de vidro, quando a gente coloca a mão e tira, eu falo, o que você está vendo no copo? Nada. Eu falei, pois é, só que se a gente usasse aquela substância inteligente lá dos investigadores e passasse aqui, eu ia ver as impressões digitais. E aí eu crio essa analogia para mostrar que tem muita coisa que é invisível aos seus olhos, mas que pode te levar para os caminhos negativos e tudo mais. Então a gente mostra com essa analogia a importância da evidenciação de placa. E mais uma vez a gente se diferencia, porque não é a maioria que faz isso, então eu estou mostrando claramente. Olha aqui, tá vendo? Tá bonito seu sorriso? Tá. Você escovou, não escovou? Escovou. Agora olha aqui. E aí ele começa a entender no contexto dele que aquilo ali de fato está mostrando que ele não está fazendo uma higienização legal. E um outro ponto interessante que a Fernanda comentou de ofender, tem que ter muito cuidado mesmo, só que cada vez que a gente entende de como o processo de tomada de decisão, como a pessoa funciona, a gente descobre a forma certa de falar. Eu estou fazendo uma pesquisa, a gente já está, até ver se eu consigo atualizar aqui, a maior pesquisa de campo semântico justamente para pacientes em potencial. Nós estamos com 891 respostas. E em uma das respostas aqui, uma das questões, eles falam que aprenderam pelo menos a lavar a mão e usar álcool gel. Então, 40% dos pacientes estão falando que sabe lavar a mão. Mas quando você mostra o vídeo de como lavar a mão, eles reconhecem que não lavava a mão direito. Então, essa sensação de aprendizado gera segurança por parte dele e, naturalmente, confiança na gente. Aí, quando você continua fazendo um protocolo de diferenciação que ninguém está fazendo, ele olha para o seu valor e aí o preço deixa de ser um problema na hora de fechar o plano de tratamento. Rapaz, acho que nós estamos fazendo a mesma coisa, a gente só não... Ou muito parecido, muito sintonizado, e a gente só não sabia, hein? Enfim, eu evidencio para mostrar para ele, e como eu falo de uma pele para ganhar tempo clínico, eu falo assim, a evidenciação também é para mim. Por quê? Porque quando eu não evidenciava, a gente não enxerga
aquela camadinha fininha de cálculo, se você passar o evidenciador, você vai saber. Ali ou é placa com cálculo. E para o paciente adulto, na maior parte das vezes, é placa com cálculo. Então, eu falo que a evidenciação de placa é muito para o meu trabalho ser diferenciado, valorizado. E eu mostro para o paciente, depois disso aqui que nós estamos fazendo, passe a língua entre o dente e a gengiva. Aí eu ensino, passe a língua atrás do último dente, do lado de dentro, lingual de molar, vestibular de molar superior, vestibular de molar inferior. Olha lá, sente que tá lisinho. Aí ele passa, nossa, tá lisinho mesmo. E olha, Andrei, só fica liso se evidencia. Porque se a gente evidencia, eu, dentista, enxergo. Se eu não evidencio, eu não vejo. Eu só vejo o cálculo grandão, mas o grandão todo mundo enxerga. E eu também falo numa pério diferenciada, valorizada, e é por isso que isso vai render valor, vai render tudo de muito melhor, vai render uma proposta única. E o paciente vem no meu consultório, dos meus alunos e da minha audiência, porque assim, olha, aqui é diferente, para conseguir terminar tudo isso daí. E aí, assim, terminar super liso. Aí a gente faz um super polimento com escova de Robson, com taça de borracha, com tudo mais, para ele ficar bom. E, enfim, a outra coisa que é planejamento. Então, já que eu tô sabendo que vocês fazem outra coisa, eu vou contar o meu, depois você me diga o que você acha disso, tá? Isso que eu falei é a proposta para não tem doença, mas tem placa, tem cálculo e, enfim, a gente vai fazer evidenciar a placa e deixar super, super, super liso. Ó, e outra dica, quem nunca fez evidenciação, eu vou dar a dica de 2 evidenciadores para começar. Para começar, por quê? Porque se você não tem habilidade, você vai mandar o paciente embora com a boca vermelha. Que a gente tem que ter a habilidade de conseguir enxergar tudo e conseguir remover tudo. Então, o nível 1, mais fácil, você passa lá na loja de festas e compra um corante líquido alimentício ou azul ou verde. E essa dica do corante alimentício ensina as mãezinhas. Mamãe, você vai lá, compra um corante. Agora, por que azul ou verde? Porque se for vermelho ou rosa, confunde com sangue. E se for muito claro, não enxerga, e preto é muito feio. Então, é verde ou vermelho. Passa com um cotonetinho e escova até ficar branco. Olha, então as mães adoram. Se você, dentista, está começando, comece com anilina, que ele cora bem fraquinho. Outra coisa, o segundo que cora melhorzinho é o Angie, da Angelus, que ele cora de azul uma placa antiga e de rosa uma placa mais nova. Não cora resina, não cora lado, não cora mais. Mas para quem quer assim, um polimento power mesmo, sensacional, espetacular, é a Fucsina Básica 1%, que é o Visuplaque, que é o da biodinâmica, mas para isso tem que ter prática e tem que ter tempo clínico. Aí, depois que a gente fecha isso, nós da periodiária, nós ensinamos a recorrência. Imagino que vocês devam ensinar isso também, né? Mas a gente ensina a fechar um pacote anual. Igual a Orto fala, então assim, igual algumas academias, igual algumas escolas de natação, 6 meses adiantado, porque senão a gente não tem resultado. Então, na Pério, a gente oferece 1 ano adiantado, isso vai ser um pouco vantajoso, tem algum descontinho, mas é 1 ano. Então, se no ano ele vai voltar 4 vezes ao ano, são 4 sessões, isso ele paga parcelado, mas já estão ali inseridas. Se são 2 sessões, são 3 sessões, ou se ele quer pagar o próximo do ano que vem, naquele dia vai ter o desconto, mas já está mostrado para ele o que ele vai fazer e vai ser vantajoso. E a principal justificativa é porque quando chegar aquele dia você vai esquecer. E aí você vai esquecer, você não vai voltar, então eu quero o seu bem, e como eu quero o seu bem, você vai voltar aqui. Mas enfim, daí fechou isso. Isso é para gengivite. Aí para doença periodontal, vai sondar, e o nosso protocolo é de full mouth disinfection. Levanta a mão aqui quem nunca ouviu falar de full mouth disinfection. Você já ouviu falar, André? Vamos aprender, vamos ver novidade aqui com a Cristina. Alguém nunca ouviu falar de full mouth disinfection?
protocolo periodontal? Então tem gente que nunca viu, né? Fiquei sem áudio aqui, Cristina. Não sei se Pois é, agora falhou um tá me pouquinho o ouvindo? seu. Cristina, Baixinho. eu tô ficando sem áudio. André, foi alguma coisa que foi mexida aqui? Vocês estão me ouvindo? Você me ouve? Aí, acho que deu. Alguma coisa aqui que nós estamos sem áudio, mas pelo menos a Ficou. gente está lendo aqui que tem várias pessoas que nunca ouviram falar. Tenho certeza que vai rolar uma Vocês não novidade. estão me ouvindo? Não está saindo meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Já Aí, fiz. saiu. Vamos Aí, lá. saiu. É o Eu não estou seguinte, te ouvindo mais. não está saindo áudio? Não, eu não estou escutando. Normal aqui, olha só, então o problema está comigo. Tá bom, tá todo mundo ouvindo. É Estamos só você que ouvindo. não... Cristina, continua falando aí um pouco, Só vamos ver quem se tá eu ouvindo. resolvo aqui. Tá bom? Então tá bom. Ah, de repente pede para alguém ligar, porque de repente é só o seu, tá todo mundo pede para alguém ligar outro celular e a gente vai falando. Gente, Full Mouth Disinfection é uma proposta para tratamento periodontal. Muito sobre isso. Mas raspar por quadrante ou por sextante é muito demorado. Como é muito demorado, é a pério que não dá lucro. É a pério que dá muito trabalho e é uma pério que você nem consegue cobrar tanto, porque senão vai custar uma fortuna de tanto tempo clínico. Então, eu penso que a maior pedra no sapato da pério é o consumo do tempo clínico. Aí, teve um pesquisador chamado Kirin, que ele falou assim: o problema da pério também é que você raspa um lugar e aí um sextante. Aí depois você vai para o outro sextante. Aí no outro lugarzinho, aquele lugar que estava limpo vai ser contaminado pelo lugar sujo. Então você limpa, mas ele contamina pelo outro. Aí você limpa o outro contamina de novo. Então ele falou, o negócio é a gente conseguir raspar tudo de novo. Eu vou repetir, tá? Full Mouth Disinfection é um conceito onde você vai raspar a boca inteira de uma vez, ao invés de ser em quadrante ou em sextante. E a gente vai fazer uma... E todos os estudos agora chegaram à conclusão que ambas as terapias funcionam. Pode ser em Full Mouth Disinfection e pode ser por quadrante, ambas. Só que uma demora, vamos pensar em quadrante, tá? Um quadrante cada vez, mais uma reavaliação, e mais uma supragengival, demorou 6, tá? E a Full Mouth Disinfection, você vai fazer 2 sessões, mais uma reavaliação. Pronto, só metade do tempo clínico. Essa é a parte do meu segredo para falar assim, eu ensino uma pério na metade do tempo clínico. Metade do tempo clínico cabe no custo do convênio, se você tem convênio, você vai conseguir oferecer uma coisa de super valor em menos tempo clínico. Ponto. E a partir disso você vai resolver muita coisa. Outra coisa, a gente vai abrir mão de querer instrumentar com instrumento manual. Aí nesses tempos de Covid, a gente tem protocolos para a gente conseguir reduzir o aerossol e reduzir a contaminação ambiental. Mas se você ainda tem medo, pode continuar instrumentando manual, porque o protocolo original de Kirinen é raspar na mão mesmo. Raspa tudo na mão. Em 2 sessões, uma num dia, por exemplo, você faz uma sessão de 1 hora num dia e outra sessão de 1 hora no outro. Ai, mas é muita bolsa, muito cálculo. Você pode fazer 2 sessões de 2 horas. Só que você fez tudo de uma vez, rapidão. E com isso, depois de 40 dias, faz uma reavaliação. E, enfim, assim a gente consegue fazer, aí volta tudo aquilo de oferecer manutenção preventiva, como venda recorrente, oferecer valor e tudo mais, né? O paciente reclama e fazer com ultrassom, ele acaba ficando mais confortável, porque o problema do ultrassom hoje é o aerossol que solta, tá? Libera. Então, a gente precisa sempre de um protocolo para conseguir reduzir o aerossol. A gente vai falar um pouquinho disso no intensivo, tá? Mas, enfim,
Não sei, que vocês alguém tem uma pergunta, alguém tem alguma coisa para me perguntar? Pediram para eu vir aqui falar coisas bem técnicas da pele, né? Isso, e assim, uma das coisas que você falou da recorrência, né? A gente tem um programa também que chama Prevenção 360. Nome diferente, mas dá proposta de ter recorrentemente o paciente junto com a gente. Uma das coisas que a gente agrega dentro desse programa é que, além da parte da periodontia, a gente fala de, como é que eu vou dizer, de informações e conteúdos que envolvem a vida dele. Então, a gente está falando de nutrição, de gestão financeira, de uma série de coisas, como se fosse um curso online voltado ao programa da periodontia. Então, a nível de valor percebido, essa nova atualização do programa Nossa Prevenção 360 causa um impacto legal. Eu falo, estou cuidando disso, mas estou cuidando da sua família inteira. Então, acaba que atinge todos os níveis de familiares ali dentro desse programa. E tá assim, é bem legal como o paciente recebe essa proposta. Tá bom? Mas acho que tem um monte de pergunta aqui para você agora, Cristina. Você falou para Tem perguntar, a mesmo, né? galera É colocou, isso ó. aí. Então, por exemplo, Desde... voltando aqui no começo, né? Só um pouquinho. A desinfecção de língua, ela faz parte do protocolo. Só que hoje a gente não pensa como era o protocolo original de escovar a língua com clorexidina, de fazer gargarejo. Não é tão importante assim, porque o que se sabe hoje é que o problema da doença periodontal é um problema ecológico. E a gente trabalha muito, muito nesse conceito ecológico. Ecológico é assim, Sokransky, na década de 80, ele chegou assim com uma informação bombástica. Bombástica. Você conhece essa história do Sokransky? Que ele Não mudou conheço. muita coisa? A história é assim, ele chegou dizendo, a história é assim, ele era muito amigo do Lindy, e ele dos Estados Unidos, Lindy da Europa, e num dos encontros os dois tentaram, vamos conversar, e eles foram almoçar. E no almoço, o professor Lindy da Europa falou assim, olha, nós estamos tocando umas pesquisas muito interessantes, onde a gente está chamando as pessoas para virem fazer um controle profissional a cada não sei quanto tempo, acho que a cada 40 dias, X semanas, não sei o quê, e nós estamos com muito bons resultados. Então, isso dentro de uma filosofia europeia de que tem que ser controle de placa, controle de placa, controle de placa. E o professor Sokransky dos Estados Unidos falou assim, escuta, nós estamos com uma pesquisa, com pesquisas aqui que estão indo para uma coisa oposta. Mas a gente está chegando à conclusão que muitas bactérias não causam problema. Pelo contrário, a maioria das bactérias da boca são bactérias benéficas, inclusive. Então, olha só, o professor Lindy tentando zerar a placa lá na Europa. O professor Sokransky falando assim, peraí, tem muita bactéria do bem. E assim, o professor Sokransky, na década de 80, começou a falar que a gente tem os grupos os clusters, ou alguns grupos de periodontopatógenos. E nesses grupos, eles são separados por cor. Por cor, assim, quando você tem um monte de bactéria mais do bem, você tem muita bactéria do grupo verde. E quando você tem um pouco mais, tem uma certa proporção dos amarelos, os amarelos estão mais ou menos relacionados com a saúde, e os do grupo vermelho, eles estão em muito pequena quantidade, e eles estão relacionados à doença. Se a proporção desse do grupo vermelho crescer, você tem doença. E ele fez um monte de estudo, e as pessoas que estão que tinham doença, tinham uma grande proporção de bactéria do grupo vermelho. Então, hoje a gente trabalha com o conceito de ecologia, porque doença periodontal é um desequilíbrio na proporção de bactérias. E a gente trabalha na analogia assim, que é assim, todo mundo tem um jardinzinho, e nesse jardinzinho, todo jardim tem mato. Todo jardim tem mato. Um pouquinho tem. E toda boca tem um pouquinho de periodonto patógeno. Todo mundo, normal. Eu tenho, você tem, todos nós dentistas temos, normal. O problema é que por um motivo ou outro, a proporção de matinho aumenta, e se a gente não consegue tirar a proporção desse matinho, a gente começa a ter um super crescimento dessas bactérias que não são boas, e aí a gente tem a doença. Então, em outras palavras, o objetivo final do meu tratamento periodontal é capinar o seu jardim. E o paciente morre de rir quando eu falo isso. Eu vou capinar. Ou quando é mulher, eu falo assim, olha, é o seguinte, você faz a limpezinha de casa no geral
E aí você me chama, que eu sou faxineira. Aí o paciente morre de, sabe aquela limpeza, que limpa o fogãozinho, de cotonete, arrasta os móveis. Essa sou eu. Então, a gente precisa tirar, e nós temos nos periodontopatógenos uma coisa interessante, que para crescer esse grupo vermelho, demora semanas e elas têm crescimento lento. Então, é o seguinte, nós vamos capinar o jardim, mas os matinhos crescem devagar. Então, o que a gente vai fazer? A gente limpa mais até que elas não tenham mais força. E a gente começa a ter uma proporção de novo, que é o reequilíbrio das bactérias do bem. Isso é verdade, isso faz sentido, e é isso que faz a gente fazer o paciente entender que é isso que eu vou fazer no seu tratamento, entendeu? Então, o que parece ser uma coisa simples, que é evidenciar a placa, instrumentar e polir, é só tudo de mais importante para eu capinar o seu jardim. É só tudo de essencial para você não ter doença. E assim, é assim que a gente oferece e é assim que a gente vende tratamento periodontal e manutenção periodontal. E quando Muito a gente legal, fala... Cristina. A gente busca, assim, também com muita intensidade construir as melhores analogias, porque quando o paciente percebe no contexto dele, ele fala, cara, é isso, né? Eu tenho falado muito assim, ó, as pessoas compram ou tomam decisões pelos motivos delas, não pelos nossos. Então não adianta eu querer dar uma palestra técnica, sendo que ela não vai entender. Quando eu entro nessa analogia do jardim e várias outras que existem, eles começam a perceber o impacto que aquilo vai causar na vida dele. Uma das analogias que a gente usa muito aqui é sobre a bituca de cigarro que causa um incêndio gigante, pode destruir uma fazenda. Então, aquele milímetro de tártaro pode acabar com a sua boca. Então, quando a gente conta a história e a gente contextualiza, colocando os personagens para ele viver as dores. Você imagina o cara que dependia da terra e, de repente, passou uma outra pessoa, deixou uma bituca de cigarro da noite para o dia, sei lá, centenas de pasto e tudo mais. Pois é, não é da noite para o dia com você, mas isso aqui, no seu caso, na sondagem que eu descobri agora, pode fazer você perder um dente, vários dentes, e aí a gente conta a história de pessoas que perderam. Eu gosto muito de trabalhar a parte visual. Né? Então, assim, olha aqui, olha esse caso, olha esse antes e depois. Um caso que era normal, o caso que agora não tem mais. Não tem mais dente, eu teve que fazer implante, eu perdi o osso. Né? Então, eu sempre mostro, depois da analogia, uma imagem clara que ele está percebendo que se ele não fizer, esse é o destino dele. Então, é muito legal trabalhar essas analogias para o paciente ter clareza do que vai acontecer. Tipo, ou você cuida agora, sua fazenda vai pegar fogo, o seu jardim vai ser atacado por mata, né? Ou qualquer coisa que a gente consiga fazê-lo visualizar. Na hora que ele enxerga isso, ele fala, isso é o que eu quero. Sabe? Às vezes você não precisa nem usar o termo técnico, você não precisa nem entrar do tipo, é uma raspagem subgengival. Às vezes nem precisa, ele quer isso. E ele quer comprar essa transformação, né? É o que a gente fala, a gente vende o alívio. A gente vende a tranquilidade, a gente vende a liberdade. Tipo, nossa, fechei com a doutora Cristina, estou seguro. Então, tipo, pronto. Como ela vai fazer, até se incomodar, parece ser mais permissivo da parte dele, porque ele sabe que está passando por uma coisa que seria muito pior se ele não fizesse. Muito legal isso aí. Exatamente, exatamente. Deixa eu responder aqui as perguntas aqui, tá? Então, ultrassom pode ser... Ultrassom qualquer marca, não tenho nenhuma preferência de marca. Desinfecção de língua já falamos, tá? Redução de aerossóis, na verdade, a gente vai parar de usar a água de abastecimento do ultrassom temporariamente e a gente desliga e a gente irriga externamente igual cirurgia. Ele reduz o aerossol, mas ele não elimina. Na verdade, só que assim, às vezes espirra, só que as gotas são grandes. Mas, assim, eliminar, a gente está sempre trabalhando ainda para reduzir o protocolo de aerossóis. Mas esta é uma, só que assim, a outra coisa, assim, imprescindível, é que tudo da biossegurança tem que estar dentro do contexto, dentro do certo. O que eu tenho visto é assim, que aqueles que estão voltando a trabalhar, estão voltando e o perigoso é assim, é cair na rotina e parece que a gente está tudo igual. Não, não é igual. E como a minha formação é da microbiologia, eu estou trabalhando biossegurança também. Então, o paciente está percebendo
pelos meus alunos que os meus alunos estão recebendo elogios e eles estão comentando que o fulano não mudou nada. Então, eu vou dizer para vocês, a gente agrega valor se a gente introduzir todo o protocolo de biossegurança. A gente agrega valor se a gente introduzir isso. Não pode passar batido. E todo mundo está sabendo que nada mais vai ser igual, nada. Se o seu consultório está igual, repensa isso. Ah, vai ter custo. Agrega valor. Vocês também trabalham com isso, né? Sim, sim. Então... E uma coisa importante nos protocolos que eu também tenho falado não adianta só realizar o protocolo mais bioseguro. Você tem que saber contar para o seu paciente como que foi essa construção, porque senão ele não vai ver. Parte dos nossos protocolos é invisível, parte é visível. Até o invisível você tem que saber contar essa história, porque senão ele não vai ver o valor. E quem não vê valor vai pela busca do preço. E quem ganha a briga do preço, perde. Então a gente tem que ganhar no valor nessa diferenciação. Exatamente. Ai, nós também. Rapaz, vou te levar para ir lá falar com os meus também, viu? Vamos Sem lá, vai ser um saber, a gente está prazer. fazendo coisas parecidas, né? Cloroxígeno com peróxido de hidrogênio só não pode misturar, tá? Mas talvez o melhor seria usar os dois. E a nossa campanha é #um exagero de amor e cuidado por você. É um exagero. A gente não sabe se a gente vai fazer tudo isso para sempre. Mas a gente prefere pecar pelo excesso por enquanto, porque isso dá segurança, isso agrega valor, isso, como você muito bem falou, a gente oferece isso para ser percebido. Tem que falar mesmo, tá? Poderia falar sobre antibiótico para profilaxia. Gente, essa é outra live, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Evidenciadores mais simples. Angie, da Angelus, tem qualquer dental, ou anilina, ou corante alimentício, tá? E qual aparelho de ultrassom verde? Olha, aparelho de ultrassom precisa ser um ultrassom de boa marca, não vejo nenhuma diferença. Agora, os ultrassons piezoelétricos, aqueles muito caros, bem diferenciados, eles têm sido relacionados com um pouco mais de sensibilidade pós-operatória. Então, eles são muito bons para remover imensas massas de cálculo sub, mas às vezes eles dão sensibilidade. Então, esse comumzinho que você tem é isso aí. A pergunta é, quando é necessário fazer o retalho, você faz a remoção do cálculo previamente? Pois é, protocolo peridiária é não cirúrgico. Então, segue lá e a gente oferece até esse não cirúrgico como um diferencial. E a gente consegue fazer isso. Agora, nada contra quem gosta de cirúrgico ou não cirúrgico, porque também já está claro na literatura. Tem o cirúrgico e tem o não cirúrgico. Ambos dão resultado. Mas e aí, Andrei, se fosse meu paciente, você ia querer o não cirúrgico ou cirúrgico? Escolhe aí. Com certeza não cirúrgico, né? E Né? o que a gente fala, assim, não nem discutindo a técnica em si, mas o que a gente quer dizer quando alguma coisa se resolve não cirúrgica, ela pode evidenciar, pode evoluir para uma solução cirúrgica. Então, quando fecha agora, eu estou enxergando o plano de tratamento, eu estou te garantindo que eu resolvo da forma mais conservadora. E normalmente conservadora quer dizer em menos tempo, menos energia, menos dinheiro e mais conforto. Se não fizer agora, pode ser que a solução seja cirúrgica. Eu imagino que ainda tem algumas soluções que, de fato, precisa fazer o procedimento cirúrgico, né? Então, é um modelo do paciente perceber a oportunidade que está tendo aqui agora. E aí, nessa questão, a gente também está quebrando objeções. Porque tem muita gente que fala, eu não tenho dinheiro. Mas se você não tiver, um exemplo, R$ 200 agora, você vai ter que ter R$ 500 depois. Só que é R$ 500 depois, com mais tempo, com pós-operatório, não indo no seu emprego, com ponto na boca, perdendo produtividade, uma série de outras coisas. Então, o que normalmente falta, na minha opinião, na parte de apresentação, é fazer o paciente enxergar com a clareza dos olhos dele todo esse contexto. E aí, realmente, a gente está combinando super aqui, embora seja a primeira vez ao vivo sem ter nem combinado nada, né? Mas a gente está numa linha de raciocínio muito complementar. Complementar. Vou te chamar lá para falar com minha turma. Eu vou responder questões técnicas aqui até a hora que dá, tá? Quando estiver pertinho ali, porque eu vi que tem muita pergunta mesmo, né? Qual o controle para gengivite e periodontite moderada e avançada? Gengivite, gente, é controle de placa, é venda recorrente, trabalhar com o paciente, todas as analogias, educação, tudo isso que a gente já falou do Andrei.
Agora, periodontite moderada e avançada é tudo isso também, mas eu penso assim, para você conseguir ter domínio de um tratamento de periodontite moderada e avançada, você tem que ter experiência clínica. E assim, é sondar e instrumentar, sondar e instrumentar. Se você não tem experiência clínica e segurança, que você vai conseguir instrumentar até lá no fundo, talvez você precise de algum treinamento adicional. Mas a meta é conseguir instrumentar, e no periodiário a gente faz sempre full mouth, sempre ultrassom, sempre não cirúrgico. E é por isso que a gente consegue uma periodontia lucrativa. Essa é a nossa proposta de valor principal, tá? Minha dúvida é, quando é o retorno de um paciente com doença periodontal? Epitélio juncional demora 40 dias, mais ou menos, para conseguir formar de novo. Então, assim, você instrumenta tudo, que a gente faz tudo, sessão única, bem instrumentadinho. 40 dias depois, sonda, veja onde ainda tem bolsa, veja onde tem cálculo e reveja de novo. Ai, não consegui tirar todo o cálculo, agenda de novo, instrumenta. Mas depois que tirou tudo, 40 dias depois. E nunca, nunca abandona o paciente. A dificuldade, Andrei, é fazer os pacientes entrar na manutenção. E eu estou entendendo que vocês da Podium conseguem ensinar isso para o dentista. Então, vocês estão de parabéns. Essa é a pedra no sapato. Quem dominar isso, dominou a pério. Legal. E aí, eu sei que também tem pessoas aí que está aqui na live através da sua indicação, né, da sua audiência. Uma dica que eu dou para quem faz esses trabalhos recorrentes é aprender a contar histórias, né? E uma das histórias que a gente conta que valoriza muito a continuidade é o seguinte: estou lá atendendo a Cristina ali no meu consultório e ela é uma potencial candidata a desistir do processo. Então, quando a pessoa tem recorrência dentro do nosso programa, a gente tem algumas garantias de tratamento mesmo, do tipo, se você vier todo mês, a cada 30 dias, eu te garanto que você não vai ter alguns tipos de problema. E aí, quando o paciente sai desse programa, o que acontece? Ele perde a garantia e corre risco de ter doença. Então, tem duas coisas importantes que eu vou deixar aqui também como dica para todo mundo que está. Primeiro é contar a história. Tiara acabou de entrar aqui, inclusive Tiara é nossa ASD na clínica, está entrando aqui na live. Oi, Tiara. A Tiara saiu do programa. O que eu falo? Eu estou aqui com a Cristina. Eu falo, nossa, Cristina, a Tiara saiu do programa 3 meses atrás, desse programa que você está. Você acredita que... E aí você vai começar a contar histórias de verdade de pessoas que estão tendo problema porque saiu do programa. Então isso é um ponto interessante, que eu começo a conscientizar aquela pessoa que está ali para ela não sair. E um outro ponto é que a gente fez uma pesquisa onde, em média, quanto de dinheiro o paciente paga para fazer procedimentos que a prevenção poderia economizar. Então, ou você paga R$1.000 no programa, ou você paga 4.000 para ter doença. É uma escolha sua. Em média, é isso. E aí você tem todos os argumentos para falar, inclusive, quando é a família, né? Do tipo, mas eu tenho 3, pessoal. Ou 3.000 ou 12.000. É uma escolha sua. Ou você vai ficar sem dente, ou você vai ficar mutilado. Então, quando eu consigo passar com verdade, com integridade para o paciente, ele tende a fechar, porque a opção dele, ele tem duas opções, ou é saúde ou é doença. E ele tende a escolher saúde. E saúde, quando você constrói certo, vira o quê? Prioridade. E aí, ele vai querer fechar com você. Exatamente. E eu vou dizer outra coisa, complementando esse seu raciocínio, tá? Eu já cometi o erro de achar que eu, dentista, vou faturar mais se eu faço tratamento complexo. Eu sou implantodontista também. Só que o implante, eu preciso de uma consulta. Nem sempre essa consulta consegue ser paga, porque na concorrência eu preciso ser muito famosa para eu ter uma consulta paga. Hoje eu tenho, mas nem sempre eu tive. Eu tenho pino de titânio, eu tenho custo do material descartável, eu tenho a possibilidade de perda do implante, que existe mesmo, eu tenho a possibilidade de intercorrências pós-operatórias, e eu não tenho um paciente que talvez queira fazer outro implante no mesmo lugar. Né? Já fiz, acabou. Ninguém tem 2 cis para tirar, ninguém tem mais de 4 cis para tirar, acabou. E ele não volta mais. A gente pode inseri-lo num programa, mas a argumentação não é tão poderosa quanto. Então, assim, o produto, o serviço de ticket alto, geralmente tem custo alto, tem capacitação alta
e tem tudo caro. Tem que comprar equipamento, material, isso um dia vai ter que se pagar como investimento. Então eu falo assim, gente, pério é o básico, porque ele custa luva, gaze, jatinho de carbonato, custa nada. Então, assim, é custo baixo, lucro alto, você não precisa ser super mega qualificado, mas eu falo no pério diário, você tem que ter coração para se conectar com o paciente. Se você tiver esses requisitos, olha, Andrei, eu tenho aluno que vive de prevenção, vive bem, só, né? Tem Então, uma eu rotina falo... muito mais previsível também, né? Quando você fala em implantodontia, você acabou a cirurgia agora, você não sabe se daqui 2 horas ele não vai voltar, porque muita coisa pode acontecer. E o que eu vejo muito, Cristina, é muita gente se perdendo em desafios financeiros por falta desse tipo de gestão. Ah, eu cobrei 15 mil no protocolo sobre implante, acha que é o máximo? Não que não seja, mas às vezes ele não está calculando o retrabalho, quantas vezes o paciente vai pegar a hora clínica dele que não estava na programação, quantas vezes você vai ter que encaixar e perder a experiência mágica que você poderia impactar outro paciente, isso vai te causar prejuízo, e aí você não faz conta, porque não tem planilha de gestão que vai te apontar essas coisas. Então, quando a gente trabalha com previsibilidade e planejamento, eu também sou super a favor da pele. Por isso que a gente fala desse programa Prevenção 360, é paciente recorrente, pagando o valor que está certo, a gente já calculou a margem, tem uma outra falta, claro que existe, mas como regra, você tem uma previsibilidade, inclusive de inadimplência, de lucro, de tempo, de se programar. Né? O cirurgião mesmo das cirurgias, ele tem menos liberdade do que a pele diária, né? Do que o dentista da periodontia. Porque é isso. Fiz uma cirurgia hoje, vou jogar bola. Como é que eu faço? Se o cara passar mal, vai me ligar. E eu já fiz muitos implantes, hoje eu estou atendendo cada vez menos assim na minha rotina. Era muito isso. Você estava lá, ó, tem que vir, ou trauma. Então, assim, não tem nada de errado. A gente só tem que ter clareza do nosso modelo de negócios para estabelecer um ritmo e construir uma realidade que faça sentido. O problema é que quando eu não tenho clareza, eu começo a ter problemas sem saber onde que está a solução. Né? Exatamente. E assim, e não precisa viver só de pério básica, porque no pério diária, lá pelas tantas, a agenda vai lotar, vai explodir. Aí eu ensino a montar a equipe. Porque, de repente, assim, olha, você está super qualificado, você estudou para fazer lente de contato, reabilitação, implante. Você pode continuar atendendo, mas você vai ter que trabalhar em equipe. Eu ensino a montar a equipe. Hoje eu tenho uma dentista e uma TSB na minha equipe. E assim a gente tem trabalhado bem. É isso que tem trazido resultado, né? E quando você fala de equipe e reabilitação, complementando também, é também fazer a pele depois das reabilitações. Então, todos os pacientes acabam fazendo parte do programa. Você está ali cuidando dele o tempo todo. E isso, para nós e para ele, é muito legal. É muito desagradável aquele paciente que passa 2 anos sem vir no consultório, o implante está perdido, fraturou o protocolo, fez isso, fez aquilo, e aí quem tem direito, quem não tem, tem gente que não tem contrato, e aí você não vê, mas eu também não te liguei, e aí tem histórias e histórias sobre isso. Então, quando você tem um protocolo para praticamente toda a sua rotina, você tem uma odontologia previsível, e aí, naturalmente, ela tende a ser muito mais lucrativa, te dá liberdade, dá a vida que a gente merece de verdade. Exatamente. Escuta, estamos acabando nosso tempo. Posso falar do intensivo? Então, assim, claro, fica à vontade. tipo, Com certeza. fala assim, ó, vou te chamar lá para falar com minha turma, tá? Que descobri agora que a gente está super alinhado. Eu falo assim, ó, o tempo acaba, o assunto não acaba. Mas nesta semana eu tenho lives diárias e eu falo exatamente sobre isso. As minhas lives são às 20h30. Nessa semana a gente está falando tudo sobre como é que a gente vai fazer, como é que a gente faz com que essa pério diária e básica, ela seja um serviço essencial. Porque na crise as pessoas tendem a ficar, talvez, com um pouco de medo, de receio de grandes investimentos. Mas assim, oferece isso, oferece esse programa. E é exatamente esse programa seu. Isso é super oportunidade. Então, quem não acompanha o Pério Diário, estou convidando aqui para participar, para ver o que é isso, como é, e aí talvez em outro momento a gente consiga responder todos os questionamentos. Mas que bom, teve bastante participação.
E o legal disso, para todo mundo que está aqui, é perceber o quanto a informação leva a gente para um outro nível de resultados. Então, olha quantas dúvidas a gente tem de uma das áreas que são consideradas básicas, né? Praticamente 100% dos pacientes precisam de periodontia, e o quanto a gente precisa ainda dominar esse processo. Então, fica aqui a minha recomendação em especial para a minha audiência, para os meus amigos que me seguem, de super participar aí desse intensivo, agregar valor cada vez mais, fazer parte de uma comunidade de dentistas que está levando a odontologia com saúde para o nível que ela está. A gente precisa sim entender que a odontologia é um negócio, a gente merece ganhar dinheiro, a gente merece ter uma vida boa, mas desde que todas as pessoas envolvidas sejam valorizadas. A gente fala muito isso, sabe, Cristina? A proposta do pódio é sim valorizar a odontologia, mas valorizando o cirurgião dentista, inclusive os parceiros que trabalham com a gente, valorizando a equipe, paciente, família e comunidade. Então, essa proposta aqui, eu acredito que essa live, esse encontro aqui, literalmente inédito, né? Acreditem ou não, eu não conheço ainda, não conhecia a doutora Cristina, mas tenho certeza que agora a gente vai trocar mais mensagens, estreitar os laços aí, mas é um movimento que é oportuno e que existe, que todo mundo que está entrando está vendo que a odontologia pode ser muito melhor do que já é, em especial se a gente puder valorizar todo mundo. Muito legal mesmo, quero aqui te agradecer pelo seu sim. Foi um prazer de verdade conhecer assim ao vivo, bater esse papo com você, estou à disposição para conversar aí com seus alunos também. E você já deve estar sentindo aí também parte do carinho das pessoas, com coraçãozinho, com bate-palma, né? Então, se sinta merecedor aí, que foi competência sua que trouxe todo esse movimento legal aí. Gratidão a todo mundo que esteve aqui com a gente. Ó, a gente tem espaço para mais uma pergunta. Quem fizer a pergunta e a Cristina puder responder, é a última pergunta aí para a gente encerrar. Tem mais alguém aí? Tem tanta pergunta que, na verdade, passou muita pergunta. A gente, vamos combinar, a gente combina um outro dia, um outro horário, e a gente vai respondendo, porque passou bastante ali, né? E é bastante conteúdo. E eu fico bem feliz que no online a gente consegue transmitir isso da pele, que acabou deixando de lado, e a gente está levantando essa bandeira, que é tudo de bom para todo mundo, né? E vocês também, viu? Parabéns pelo trabalho, amei. Vai ficar gravado, tá? Eu só não gosto que a live cai, porque às vezes se cai, a gente não salva. Então podemos nos despedir só para a gente não perder, que às vezes não salva, né? Isso aí. Tranquilo, tá certo. Vai ficar gravado sim, gente. A gente vai postar lá no nosso IGTV, tá? Lá no feed, lá no Instagram, vai ficar gravado, tá certo? Cristina, obrigado então, mais uma vez. Beijão para você, fica com Deus. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Vamos unir forças para a gente construir uma odontologia realmente melhor para todo mundo, tá bom? Quem estava aqui mais do lado da gente, sigam aí a Cristina, @perio_diária, e acompanhe aí essa semana maravilhosa que ela está construindo aí. Obrigado de verdade. Isso aí, Té. Tchau, tchau. Obrigada.